Então, irmãos, continuando aqui no Salmos capítulo 8, então o Eu Sou enviou a Moisés. Moisés pergunta, e parece que Moisés não tem muita familiaridade com o nome de Deus, não que os hebreus não conhecessem o nome de Deus, mas Moisés, com a criação egípcia, não teve aquela tradição da sua família, porque saiu muito cedo para o Egito e foi ensinado ali, então ele não conhecia, não tinha muita familiaridade com o nome de Deus. É como se quando Moisés perguntasse a Deus qual é o seu nome, ele quisesse que Deus mostrasse o RG dele. Qual o nome que está registrado no seu RG? Qual o nome que está registrado na sua certidão de nascimento? E o que Deus responde para ele é: eu não posso estar dentro do RG. Eu não posso estar dentro de uma certidão de nascimento, porque eu não tenho certidão de nascimento. Eu sou o que sou. Eu sempre existi. E aí Deus, ao invés de falar um nome no seu registro, ele traz características dos seus atributos, quem ele é, de fato. Ele tenta passar para Moisés a sua grandeza, a sua magnificência, o que ele é de fato. E quando ele diz eu sou, ele está primeiro dizendo a Moisés: olha, eu existo por mim mesmo sem depender de qualquer outra coisa. Não existe causa primeira. A causa primeira de todas as coisas sou eu. Então ele traz primeiro esse atributo, essa característica do seu atributo, quando ele diz eu sou. Ele diz que ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Que todas as coisas existem porque ele está sustentando nas tuas mãos. Nada existe sem a sua permissão, nada existe sem o teu querer, nada existe se ele não quiser. E terceiro, quando ele diz o eu sou, ele diz que ele tem um ser e um caráter imutável, independente do que pense sobre ele, independente qual o nome que devam lhe atribuir, qual o nome que ele pudesse se apresentar para Moisés e para o povo, a sua característica, o seu caráter é imutável, independente de todas as coisas. Ele é um Deus que ele é sempre o de ontem, de hoje e eternamente, porque ele é um Deus eterno. Então, em toda a Bíblia, então, Deus então vai revelar as suas características, os seus atributos. A gente vê isso em Gênesis no capítulo 14. Eu gostaria de abrir aqui Gênesis capítulo 14, o versículo 19, que diz assim: ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo. Aqui ele traz então, no hebraico original, esse Deus Altíssimo significa no hebraico El Elyon, o Deus Altíssimo. Aqui ele se apresenta como um Deus alto, um Deus que está nos céus, entronizado nas mais altas alturas. Um Deus que não pode morar em casa feitas por mãos humanas. Ele não está adstrito, limitado a embaixo do céu que nós conhecemos, mas ele está muito mais elevado, por isso ele é o El Elyon. Em Gênesis capítulo 16, versículo 13, diz assim: então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Então, aqui no hebraico original, ele se apresenta então como Deus El-Roi, o Deus que vê todas as coisas. O Deus que não vê apenas o que nossas mãos fazem, mas um Deus que penetra o nosso coração, que adentra o nosso ser, que conhece os nossos pensamentos. Ele é o El-Roi, o Deus que vê. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, aí mesmo diz assim: quando Abrão completou 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Aqui Deus apresenta mais uma característica dele. Ele se apresenta no hebraico antigo como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode transformar as nossas vidas quando nós estamos na presença dele. Ande em minha presença e seja aperfeiçoado. Ande em minha presença e vá transformando essa característica humana em uma característica mais semelhante ao meu filho Jesus. Em Gênesis capítulo 21, versículo 33, diz assim, irmãos: